Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Entrando em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias e rezando com Ele a oração da igreja, rezando com Ele, colocando as nossas vidas e os nossos corações e também meditando nos ensinamentos da igreja e do Evangelho. Hoje nós vamos ler o número do catecismo, que é o 687, sobre a nossa profissão de fé. Nós creio no Espírito Santo, que é um dos elementos do nosso creio, e vamos falar um pouco dele para nós, através do catecismo. O que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,11. Ora, seu Espírito que o revela nos dá a conhecer Cristo, seu Verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Aquele que falou pelos profetas faz-nos ouvir a palavra do Pai, mas Ele mesmo nós não o ouvimos. Só o conhecemos no momento em que nos revela o Verbo e nos dispõe a acolhê-lo na fé. O Espírito de verdade que nos desvenda o Cristo não fala de si mesmo. Tal apagamento propriamente divino explica por que o mundo não pode acolhê-lo, porque não o vê nem o conhece, enquanto os que creem em Cristo o conhecem, porque Ele permanece com eles. João 14, 17. A nossa fé na Trindade, que nós dizemos, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não se revela, como o próprio texto diz para nós, mas ele nos revela o Pai e nos revela o Filho. Ele falou pelos profetas no Antigo Testamento, conduziu o povo de Deus, mas nunca falou de si. Eu sou Deus, o único Deus, não existe outro. É a revelação que o Espírito faz do Pai, o Espírito de Deus. E nos revela na pessoa do Filho, né, o Pai e o Filho, nos mostrando a sua pessoa. Jesus, o Verbo encarnado, cheio do Espírito Santo, nos revela o amor e a misericórdia do Pai. Mas o Espírito Santo, ele só se dá a conhecer quando ele se revela o Pai e o Filho. E por isso que no final vai dizer que somente aqueles que creem em Cristo o conhecem, porque ele permanece com eles. É um pouco assim, difícil de a gente explicar a ação do Espírito Santo, mas ele está presente, ele está vivo no nosso meio. É a presença desse Deus que nós não conseguimos dominar ou apossar, vamos dizer assim. O Filho, Jesus, nós o conhecemos. E conhecemos também o Pai. O Pai sempre se deu a conhecer na história pelos profetas, né? Pelos homens que falaram em nome de Deus e revelaram a sua vontade. O Espírito Santo, portanto, o mundo não pode tê-lo, quer dizer, o mundo não pode conhecê-lo, o mundo não pode aprisioná-lo, o mundo não pode dominá-lo, porque é o próprio Deus. É o próprio Deus que se revela na revelação do Pai e do Filho, Deus Espírito Santo, que nós cremos nele, porque ele não faz outra coisa senão revelar a face de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para todos nós. Por isso que a igreja, ela caminha sob a luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela quem é o Pai, quem é o Filho, e conduz a igreja, né, nessa verdade
da Santíssima Trindade, do Deus que se revela a um homem, do Deus que fala ao homem, do Deus que se manifestou ao homem na pessoa do seu Filho, o Verbo encarnado, e revelou a sua vontade e a sua misericórdia. Por isso que quem conhece Jesus, quem crê em Jesus, conhece o Espírito, escuta a voz do Espírito. E por isso sabe que vem de Deus, porque é o Espírito quem revela. Por isso que o Paulo apóstolo vai dizer que nenhuma revelação particular, pode-se dizer, né? Mas é a comunidade de fé que diz que aquilo vem do Espírito ou não. Por isso a igreja, ela é a grande depositária da fé, porque ela caminha no Espírito e não na vontade própria humana. Por isso nós não devemos de forma alguma ter medo. A igreja vai mudar, o Papa vai mudar a doutrina, né? Essas coisas. Pelo amor de Deus, não acredite nisso. Porque o Espírito Santo é que conduz a igreja na verdade. E a verdade já foi revelada. E, portanto, a igreja ela deve comunicar a vontade do Espírito dentro da vontade de Deus, desde todo sempre, que foi nos revelada pelos profetas e pelos grandes homens que fizeram chegar até nós esta revelação. Por isso a igreja, através do seu magistério, através da sua liturgia, permanece fiel à revelação de Deus. Nós não mudamos nada e não vamos mudar nada que possa denegrir ou que possa dar outra interpretação, senão aquela que nós já temos da parte de Deus, da parte de Jesus, seu Filho e do Espírito Santo. Por isso que ela é conduzida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo a leva sempre à verdade, sempre à pureza, sempre àquilo que é a vontade de Deus. Por isso, tenha isso no seu coração. Todos nós recebemos pelo batismo o Espírito Santo. E na crisma somos firmados nesse Espírito para vivermos a vida nova que Jesus trouxe. Por isso, nós devemos escutá-lo, nós devemos nos deixar conduzir por Ele, na verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. O Espírito será derramado sobre vós. Jesus prometeu derramar o Espírito sobre os apóstolos e a igreja, e Ele o fez, para que a igreja não caminhasse segundo a vontade dos homens, mas no meio da vontade dos homens prevalecesse a vontade de Deus, a luz de Deus, para que a humanidade não se perca, para que a sua igreja também não se perca. Por isso não tenha medo das vozes dissonantes que existem por aí, mas acredite no Espírito Santo. É Ele quem vai conduzir a igreja, é Ele quem vai fazê-la trilhar nos caminhos da revelação a sua missão de salvar, a sua missão de restaurar toda a humanidade e uni-la toda a Deus. Por isso eu convido você também, né, na unção do Espírito Santo, a rezar ao Pai das misericórdias e pedir a Ele essa luz e essa graça para que nós possamos caminhar sobre a luz do seu Espírito. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos e desça sobre todos vós, sobre vossa família, a vossa casa, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.